Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise do forno e fryer multifunções da Oster, que basicamente é um forno e air fryer combinados em um único produto. E esse tipo de eletrodoméstico é uma excelente opção para quem não tem muito espaço na cozinha ou simplesmente quer um produto prático e multifuncional, pois nele você tem até 10 funções em um único produto. Então, se você está pensando em comprar esse modelo, assista o vídeo até o final para descobrir o que achamos desse forno e fryer da Oster. Mas antes, gostaria de pedir o seu like aqui no vídeo, e caso você não seja inscrito, já se inscreva para não perder os próximos conteúdos que a gente vai trazer aqui no canal. E lembrando que o apoio de vocês é muito importante para a gente continuar nosso trabalho aqui no YouTube. E se você sempre está buscando os melhores preços, eu te convido a conhecer o nosso grupo exclusivo de ofertas aqui do canal, porque sempre que algum produto interessante, especialmente de eletros, que aparece em promoção, a gente sempre vai estar avisando em primeira mão por lá. Lembrando que é totalmente gratuito para participar, e vamos deixar o link aqui no campo da descrição e comentário fixado nesse vídeo. Mas se você preferir, você pode estar utilizando o seu celular para estar escaneando o QR Code que está aqui na tela, e aí você vai entrar diretamente no grupo. E eu vou começar primeiramente falando do que achamos do design e construção desse produto. Em relação ao design, ele puxa mais para um visual de um forno elétrico convencional, bem diferente do design de uma air fryer. E a construção interna, ela é toda em aço inox, que é um grande diferencial desse forno, pois ele acaba facilitando na limpeza. E na parte da frente do produto, a gente possui também um acabamento em aço inox, porém esse aço inox ele é escovado, diferente da parte interna, como eu mencionei para vocês, que ele é um aço inox mais brilhante, né, podemos dizer assim. E aqui na parte de cima, a gente já tem um visor, um painel digital. Aqui a gente tem os botões, também tem esse botão analógico aqui para a gente poder fazer os ajustes aqui no painel, mas em breve eu já vou estar passando mais detalhes de como que funciona os ajustes aqui desse painel. Porém, um ponto negativo que a gente já encontrou aqui é que a vedação ela não é dupla, é uma vedação que dá uma sensação de ser uma vedação mais simples. E também o vidro aqui da porta, ele é um único vidro de 4 milímetros, ou seja, ele esquenta bastante quando o forno ou a air fryer estiver ligada. E além disso, as dobradiças também poderiam ser um pouco mais resistentes. E o seu puxador, ele é de plástico, mas é aquele tipo de plástico resistente ao calor, muito parecido com o material usado em alças de panelas, e na frente a gente possui um acabamento em inox. E apesar do inox deixar o produto muito bonito e moderno, ele acaba acumulando muitas marcas de digitais. Isso pode incomodar algumas pessoas, porém apenas passar um pano macio aqui ao longo do dia já vai estar sumindo essas marcas. E algo que eu achei um pouco exagerado na parte da marca foi a quantidade de logos que aparecem em 3 lugares diferentes. E agora eu vou estar mostrando para vocês todos os acessórios que acompanham o produto. Começando pelos acessórios que já estão aqui dentro, a gente tem essa bandeja, que vale mencionar que essa bandeja ela já tem um antiaderente nela, então é interessante para estar utilizando ela fazendo carnes, esse tipo de coisa que usa molho, que aí todo o molho fica dentro da bandeja e acaba não fazendo a bagunça, né, sujando o interior aqui do produto. E além dessa bandeja, eu vou estar colocando aqui na frente, a gente também conta com esse cesto aqui que a gente pode estar utilizando também para colocar frituras, né, digamos assim, mas a gente pode utilizar também em conjunto com a bandeja. Então você pode também botar um pedaço de carne aqui, por exemplo, e coloca a bandeja aqui embaixo, que aí a gordura vai cair toda na parte da bandeja e vai estar fazendo menos sujeira, né? Ou então você também pode estar utilizando apenas esse cesto junto com a grade para estar fazendo batata frita, por exemplo, ou outra fritura que você queira usar a parte do air fry para estar cozinhando. Então também pode ser utilizado dessa forma. E além também dessa grade, pessoal, essa grade aqui ela é muito interessante porque além desses acessórios que acompanha, você pode estar colocando uma forma para fazer bolo, por exemplo, em cima dessa grade. Então a gente coloca a grade aqui e a gente coloca a forma, né? E também vale mencionar que a própria Oster vende também esses acessórios em paralelo. Então se você quiser colocar 2 grades dessa aqui, vamos supor que tu quer fazer dois bolos, né? Coloca 2 grades, coloca e apoia as formas em cima das grades. Também é possível estar fazendo. E vale mencionar também que esse cesto e também a grade são com material em inox. Então fica mais fácil aí com a questão da durabilidade. E também eu vou mostrar um outro acessório que também é interessante, que é essa bandeja que fica aqui na parte de baixo do forno. Então, caso caia restos de farelo, alguma coisa, fica fácil de estar fazendo a limpeza. A gente tira essa bandeja, limpa, lava com água e sabão e depois coloca
aqui no fundo novamente para estar facilitando aí a limpeza. E além também de todo o interior dela ser em inox, né, facilitando ainda mais a limpeza, como eu já tinha mencionado anteriormente. E para finalizar, a gente tem mais dois acessórios para estar facilitando o nosso dia a dia, que é esse acessório aqui, que é um puxador, que a gente vai estar utilizando em conjunto com esse cesto, que aí é só a gente colocar ele aqui, ó, e aí a gente consegue estar colocando dentro aqui do forno, ou também está tirando, né? Então esse acessório é interessante para que a gente evite aí estar se queimando. E também a gente tem essa luva para estar auxiliando aí junto com esse puxador, né? Ou se você preferir utilizar só a luva, também é possível, tá, pessoal? Eu vou estar colocando agora todos os acessórios aqui dentro para vocês verem aí como que fica, tá? Então todos os acessórios ali dentro, apenas esses dois, né, que ficam do lado de fora. E uma coisa que eu achei que poderia ser melhor é o cesto de inox que acompanha aqui o produto. Ele poderia ter aqui nas laterais uma espécie de abas laterais para a gente poder encaixar no forno, de forma que a gente não precisasse estar utilizando essa grade para estar apoiando o cesto. Então, se a gente conseguisse, né, se o cesto tivesse essas abas, a gente poderia estar utilizando mais acessórios ao mesmo tempo e, consequentemente, estar colocando mais alimentos dentro para estar fazendo o preparo aí dos alimentos. Inclusive, a própria Oster tem um outro modelo de forno e fryer bem parecido com esse, só que mais compacto. E com ele é possível fazer isso aí que eu acabei de mencionar para vocês. E falando agora de suas dimensões. De largura ele tem 40 centímetros por 36 centímetros de altura e 37 centímetros de profundidade, pesando cerca de 8 quilos. E lembrando que no total são 25 litros de capacidade, sendo um forno mais compacto, mas ainda assim com um espaço interno bem aproveitado. E considerando as dimensões úteis na parte interna, são 32 centímetros de largura por 15 centímetros de altura e 30 centímetros de profundidade. Vão caber formas ou refratários redondos de até 30 centímetros de diâmetro. E sobre o cabo de energia, ele mede um pouco mais de 1 metro e o plug de tomada é de 10 amperes, considerando essa nossa unidade que é na versão de 220 volts. Sobre a sua potência, possui 1.700 watts e o consumo é de 1,7 kWh. Mas lembrando que esses valores podem variar de acordo com a função que você escolher aqui no produto, por conta da temperatura e do tempo influenciam bastante nessa questão. E por questões de segurança e para uma boa circulação do ar, é importante respeitar a distância mínima de 10 centímetros em torno de todo o forno, inclusive na parte traseira. E além disso, busque sempre evitar usar adaptadores ou extensões, pois a marca não recomenda o uso. E falando agora sobre as suas funcionalidades, e esse foi um ponto que chamou bastante a minha atenção, e eu gostei bastante desse modelo, pois ela é bem completa e conta com 10 funções diferentes. Possui a função Air Fry, função desidratar, reaquecer, forno, grill, grelhar, turbo, e essa função turbo ela combina o forno mais Air Fry. Também possui a função torrar, descongelar e estufa. E além de 11 pré-programações para o preparo de diferentes tipos de alimentos, como frango, peixes, costela, camarão, batata frita, pizza, carne, asas de frango, vegetais, bacon e lasanha. E o interessante, e vale a pena estar destacando, é que mesmo utilizando as pré-configurações que já possui aqui no painel digital, a gente também consegue estar ajustando essas pré-configurações. Ou seja, a gente escolheu aqui batata frita, a gente coloca nessa opção, mesmo assim a gente ainda consegue estar ajustando o tempo ou a temperatura ou os dois em conjunto. Vou demonstrar agora para vocês como funciona a parte do painel digital. Bom, primeiramente eu vou estar clicando no botão aqui para estar ligando o painel. Então aqui ele já vai soar um apito e a iluminação já vai estar ligando. A gente também tem um botão para estar ligando a luz interna aqui no forno. Temos também um botão de pré-aquecer, caso a sua receita exija aí que o forno seja pré-aquecido. E temos agora os dois botões que definem aí se você vai estar utilizando o Air Fry ou o forno. No caso do Air Fry, eu vou estar pressionando aqui a opção do Air Fry. Ele já está selecionando aqui, vocês podem ver que está piscando essa parte aqui do Air Fry. E nessa parte ele possui 14 pré-programações. E para a gente estar selecionando essas pré-programações, basta a gente estar girando esse botão analógico aqui e a gente pode ver que o LED vai ficar piscando na opção conforme o desenho aqui no painel, tá? Então agora a gente está na opção peixe, aqui a gente está na opção costela e assim por diante. Inclusive tem aqui também a opção batata frita, caso você queira fazer aqui na Air Fry, também tem essa pré-programação. E por exemplo, eu quero a batata, então eu posso pressionar aqui uma vez
ela já deu um tempo de 20 minutos. Porém, se eu quiser baixar esse tempo, eu posso. Se eu quiser aumentar, eu também posso. Ah, eu quero deixar 25. Clica mais uma vez aqui no botão analógico. E aí a gente também pode estar regulando a temperatura. No caso, 200 graus aqui é o máximo. E 60 graus é o mínimo, porque a gente está dentro da opção de batata. Então ele vai limitar um pouco aí o período, tá? E após esse ajuste, a gente pode estar clicando em iniciar aqui e já vai estar ligando nessas configurações que a gente ajustou. E no modo forno, a forma de ajustar é a mesma. Aqui tem um pouco menos de função, são 7 no total, sendo a primeira manual e as outras pré-programadas, conforme vocês estão vendo aí na parte do visor. E essa penúltima função é bem interessante, pois ela liga o ventilador para proporcionar uma temperatura mais constante dentro de todo o interior do forno, sendo ideal para assar frangos e pizzas, por exemplo. E basicamente a principal diferença entre os modos Air Fry e forno é que no modo Air Fry ele é ligado ao ventilador e as duas resistências superiores. A resistência inferior ela fica desligada, e já no modo forno isso vai variar de acordo com a função que você escolher. Mas de forma geral, a resistência inferior sempre fica ligada. É importante destacar que algumas funções contam com pré-aquecimento automático e com um recurso chamado Sharking Time, que emite um bip em um determinado tempo do preparo para você mexer ou virar o alimento que está sendo preparado no momento. E é importante mencionar que você pode pausar o preparo e continuar a qualquer momento. E para desligar, basta pressionar o botão maior por 3 segundos. Após fazer isso, o ventilador vai ser acionado por alguns segundos para resfriar os componentes internos e o LED do botão ele vai ficar aceso por alguns segundos antes de apagar por completo. Só que ao fazer isso, ele não vai desligar de fato. Ele vai entrar em um modo standby, pois apertando qualquer outro botão, ele vai aceitar o comando. Então, se você quiser desligar totalmente, basta tirar da tomada. E recomendo que vocês leiam o manual, pois ela explica todo o detalhe sobre o funcionamento e comportamento de cada função. E de forma geral, a gente achou que o desempenho foi ótimo, a gente gostou bastante dos resultados que a gente teve ao preparar vários tipos de alimentos. E sobre a temperatura, a mínima é 30 graus e vai até 200 graus. Mas isso depende muito da função que você escolher. E essa temperatura mínima ser tão baixa é um grande diferencial, pois não são todos os fornos que contam com esse recurso, que é ideal para realizar aí as fermentações de massas e iogurte caseiros. E o time vai até 120 minutos, ou seja, 2 horas no máximo. Mas a função desidratar, em especial, você pode ajustar em até 24 horas. E agora a gente vai estar apresentando alguns resultados que a gente teve durante os nossos testes com alguns alimentos que a gente fez. E no primeiro teste, a gente utilizou a função Air Fry para fritar coxinhas pré-prontas. Colocamos na temperatura de 180 graus durante 10 minutos. Porém, em 8 minutos, eu acredito que já teria sido o suficiente, pois elas acabaram estourando um pouco porque 10 minutos foi um tempo demais, mas mesmo assim ainda ficaram muito boas. No segundo teste foi com pão de queijo na função Air Fry. Colocamos em 160 graus por 12 minutos e já foi o suficiente para ficarem bem assados. Já no terceiro teste, a gente utilizou a função Turbo para assar uma pizza pequena. E essa função é aquela que a gente falou que combina o forno com a ventilação. E a gente deixou a pizza por 15 minutos numa temperatura de 180 graus. E o resultado foi bom, mas 10 minutos já teria ficado no ponto ideal. E agora, para completar essa parte, a gente vai fazer uma porção de batata frita na função Air Fry ali do nosso equipamento. Então eu já vou estar pegando aqui as batatas. Vou pegar 2 tipos aqui de batatas, pessoal. Então eu já vou estar colocando aqui nessa bandeja. E aqui dentro do forno Air Fry, eu vou estar deixando essa grade e essa outra bandeja aqui na parte de baixo, tá? Então agora eu vou estar colocando as batatas aqui na bandeja. E agora eu já vou colocar aqui dentro. Como tá frio, eu vou colocar com a minha mão mesmo, não tem problema. Aqui a gente fecha e vamos estar ligando aqui na função Air Fry. Como a função batata já existe aqui na pré-seleção, eu vou estar selecionando ela aqui. Ó, a gente pode ver que está piscando aqui o desenho da batata. Eu vou estar clicando no botão analógico uma vez, vai começar a piscar aqui o tempo. Então eu vou diminuir aqui para 15 minutos. Vou clicar mais uma vez e vou baixar um pouquinho aqui a temperatura para 180. E agora eu vou estar clicando aqui uma vez e já vai estar ligando e iniciando o preparo.
E um outro ponto interessante de estar falando para vocês como que é o funcionamento aqui da parte do air fry, como forno também, a temperatura aqui a gente pode ver que está subindo e a gente parametrizou em 180 graus e agora está 160, daqui a pouco já vai subir mais um pouquinho, agora só porque eu falei demorou um pouquinho para subir, ó, 164 e o time ele está cravado em 15 minutos, que foi o tempo que a gente programou. Ele só vai começar a contar o time quando ele realmente de fato atingir a temperatura de 180 graus. Então esse é um ponto que você tem que ficar um pouco esperto, porque esse aqui é o pré-aquecimento automático que eu tinha comentado com vocês anteriormente, que está acontecendo agora. Porém ali em 150 graus, a temperatura mais de 100, ele já começa a descongelar as batatas que a gente colocou ali dentro. Então você tem que ficar atento a isso para acabar não queimando o alimento que você colocar aqui dentro. Ó, 180, ele deu até um bip e agora ele vai começar a contar os 15 minutos aqui. Porque agora ele finalizou o pré-aquecimento e vamos ver agora se o time vai estar baixando aqui. Só que para isso a gente vai ter que esperar aí um minutinho. Conforme podemos ver, o tempo já baixou para 14 minutos, cravado aqui na temperatura de 180 graus. Então agora a gente está aguardando aí até a finalização. E assim que finalizar, eu já vou estar mostrando para vocês o resultado final. Inclusive, eu vou até estar ligando a luzinha aqui interna, que aí na câmera vai dar para ver melhor, eu acho. E agora o nosso forno e fryer já terminou aqui o processo e agora a gente vai estar vendo o resultado das nossas batatas, de como que ficaram. Tem que tomar cuidado, pessoal, pra gente não encostar nessas partes aqui, ó, tá? Porque fica bem quente. Porque como eu falei pra vocês, o vidro aqui, ele não é duplo, é apenas um vidro de 4 milímetros. Então se você encostar em qualquer parte aqui, você pode se queimar. Então, utilize essa luvinha que acompanha aqui, né, pra tá evitando tá se queimando. E aí aqui a gente pode estar utilizando a luva para tirar, ou também a gente pode estar utilizando esse puxador, né, essa ferramenta que acompanha o forno. Então aqui a gente já puxou, a gente já pode ver, ó, que as batatinhas sorriso já estão até mais, uma coloração mais queimada, né, digamos assim. Vou estar apoiando aqui e vamos ver se realmente ficou bom. A gente pode ver que a batata tá bem sequinha. Vamos provar aqui. Ficou bem bom, pessoal. Ó, produção. Vamos ver se aprova. Muito bom. E após todos os nossos testes, a gente pode dizer que esse forno e fryer é bem rápido, pois todos os preparos que a gente fez, eles teriam ficado ainda melhores se ficassem por menos tempo. Porque como eu falei para vocês, a gente tem que considerar ali o tempo do pré-aquecimento, né, que ele não contabiliza no tempo que a gente programa aqui no painel digital. E não achamos que o forno esquenta excessivamente nas laterais, tanto na parte de cima quanto nos lados. E agora na porta de vidro, como eu falei para vocês agora, esquenta bastante e principalmente também nas partes metálicas, né? E a parte traseira também fica bem quente. Lembrando de manter sempre um espaço de pelo menos 10 centímetros nas laterais e também na região traseira. Inclusive na região traseira a gente tem o que se chama de chaminé, que é onde sai bastante o ar quente, que essa parte não pode ser obstruída. E uma outra coisa que a gente observou durante os nossos testes é que essa grade aqui, essa prateleira, ela não aguenta muito peso. Então é bom evitar aí refratários muito pesados. Agora falando sobre o ruído, o modo Air Fry faz um pouco mais de barulho em comparação ao forno. Mas mesmo assim eu achei bem silencioso, como eu mostrei para vocês quando a gente estava preparando aqui as batatas. Mas agora falando do preço, quanto está custando esse forno fryer da Oster? No momento que estamos gravando este vídeo, está saindo em torno de R$ 1.100 no site oficial da marca. Mas você pode economizar muito mais na hora da compra participando do nosso grupo de ofertas exclusivo aqui do canal. Pois quando esse forno fryer da Oster aparecer numa boa oferta, a gente vai estar te avisando em primeira mão lá no nosso grupo. Assim como outras ofertas de diversos outros produtos de eletro. E o link para você participar vai estar aqui embaixo no campo da descrição e comentário fixado neste vídeo. Ou se você preferir, basta estar escaneando com o seu celular o QR Code que está passando aqui na tela. Mas se você está com pressa e já quer comprar agora, a gente também vai deixar aqui no campo da descrição os links das lojas confiáveis que estão vendendo este produto com um bom preço. Mas depois de todas essas informações, será que vale a pena comprar o forno fryer da Oster? E sim, pessoal, achamos que vale super a pena fazer um investimento nesse produto, principalmente pela sua praticidade, versatilidade de poder preparar vários alimentos diferentes e de diferentes formas. E além da sua construção, que no geral está boa, e apesar de que a marca poderia ter investido um pouco mais na construção
da parte da porta, mas ainda assim a funcionalidade e desempenho acabam compensando essa questão. E por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até esse momento. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos conteúdos e comente aqui embaixo o que você achou desse forno fryer da Oster. Se vale a pena realmente comprar dois produtos em um, podemos botar dessa forma, ou vale a pena comprar um forno e uma air fry. Deixe a sua opinião aqui no campo dos comentários. Muito obrigado e até a próxima!